Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 11, de outubro de 2022, é isso? E graças a Deus por isso, estamos aqui, Graças a Deus pela conservação das nossas vidas. Estamos aqui, lutando, todos nós, contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, Nossas opiniões particulares, Que às vezes a gente é enganado por elas, Não é isso? Amém, Graças a Deus. Pois é, irmão, então no domingo passado, no dia 9, fizemos aí o nosso ajuntamento, Lá no ajuntamento nós tivemos a oportunidade de compartilhar lá um assunto, um tema, que foi sobre os governos, O governo de Deus aqui na Terra, não é isso? O governo do diabo, não é isso? Aí eu não vou repetir, mas vou falar mais algumas coisas aqui sobre esse governo. Quer dizer, eu vou falar algumas coisas repetidas também, Então, qual é o princípio aí do tema? É que aqui na Terra foi estabelecido, desde o Éden, desde a queda do Éden, foram estabelecidos dois governos aqui, Antes da queda, o Deus Criador dos céus e da terra estabeleceu o governo, colocando esse governo nas mãos do Adão e da Eva, certo? E aí, depois disso aí, a queda significou exatamente que o Adão, então, passou o governo que ele recebeu para as mãos da serpente, se tornou cativo, da serpente. Se tornou cativeiro porque... E aí toda a criação se tornou cativa, porque ele era o dominador, sobre as criaturas, conforme o mandamento do Deus vivo, que deu para ele, para que ele dominasse, as outras criaturas. E aí então aquela criatura então passou a dominar todas as outras criaturas, inclusive Adão e Eva, Jogaram eles no cativeiro. Então lá em Lucas, no capítulo 4, 6, a gente vê o que lá? A gente vê lá numa tentação, que o diabo fez contra o Senhor Jesus. Ele levou ele lá para o pináculo do templo, mostrou a ele todos os reinos do mundo, Aí disse o quê? Tudo isto é meu, me foi entregue e dou a quem quero. Então, quer dizer, foi entregue a ele, então ele está aqui, digamos assim, a prova, ou uma das provas de que ele realmente tem um governo aqui, os espíritos malignos comandados pela serpente, que é o diabo, conforme nós sabemos. Então o diabo reina e governa aqui na Terra, certo? Quem foi que entregou esse governo? Claro que foi o Adão e a Eva, por causa exatamente da desobediência a um único mandamento que foi dado a eles, Então há um governo do mal aqui, Um governo dos espíritos malignos, certo? Aí lá no Lucas 32, 13, 32, o Senhor Jesus chama o Herodes de raposa, Um animal astuto, Não é isso? Então isso aqui ele está o quê? Ele está caracterizando o que é um político, que está aliado ao diabo, Quer dizer, aquele político que não está aliado à igreja, que não está aliado ao Senhor Jesus Cristo, está aliado ao governo,
do diabo. Então nós estamos falando aqui o quê? Estamos falando de dois governos, né? O governo do diabo, o governo do Deus vivo, né? E ele governa a igreja hoje através da igreja, né? Sempre ele governou através da igreja, porque desde Abel, né, que ele deu testemunho, até Zacarias, né, na lei, são pessoas que pertencem à igreja, né? Porque obedeceram, né? Eles ouviram a palavra e obedeceram, desde Caim até, no Velho Testamento, até Zacarias. Então nós estamos falando de dois governos, que é o governo do diabo, que o homem entregou na mão, né? E o governo da igreja, porque o Criador, ele fez uma intervenção, né? Depois do pecado do Adão e do pecado lá do Éden, ele fez uma intervenção para que a criatura não fosse totalmente dominada, né, pelo diabo, né? E aí então ele levantou pessoas, né, fracas, a igreja é fraca, mas ele governa exatamente o poder pela fraqueza das pessoas que ele escolheu para depositar, né, o seu poder e o seu governo. Então o Senhor Jesus está aqui qualificando, está dando uma qualidade, né, a um governo, aqui no caso Herodes, mas isso aqui nós podemos generalizar para todos os governos aliados ao diabo, né, que fazem o mal, que eles são raposas, ou seja, são políticos, né, astutos, preparados para fazer o mal, preparados para enganar e para usar da astúcia e da mentira, né, e do roubo, né, para governar. Porque essa é a característica principal do governo do diabo, conforme nós vamos ver, e aí conforme nós sabemos, né. E aí lá no Mateus 20, 25, nós vemos que o Senhor Jesus, né, estamos falando aqui das palavras próprias do Senhor Jesus, sobre governo, sobre política, sobre isso aí. Aí ele fala assim, o governo dos príncipes, aqui ele está falando no governo dos príncipes e no governo da igreja, né? Então ele está falando nos dois governos aqui, ó, né? O que ele diz? Ó, os príncipes desse mundo, né, se dominam uns aos outros e tal, e não sei o quê, né? Usam da astúcia, não é isso? Lá no Mateus 20, 25. Mas entre vós não sereis assim, porque quem quiser ser o primeiro, seja o último. Então, quer dizer, o Senhor Jesus está fazendo aqui o quê? Uma grande revolução no exercício do poder aqui na Terra, né? Está mostrando para nós que tem dois governos, né? Um dos príncipes, que são aliados ao diabo, que é o governo do mal, e o outro que é o governo da igreja, que é um governo fraco, né? Porque quem quiser ser o primeiro, vai ser o último, que é a fraqueza, né? Não é isso? Então está aí, né, claramente colocado essa questão dos dois governos. Aí no Mateus 16, 18 e 19, ele vai falar especificamente do governo da igreja. Que ele vai dizer o quê? Ó, não prevalecerão contra ela, né? Então ele mostra aqui o governo da igreja, né? Então as forças do diabo não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, eles não vão governar a igreja. Vão governar o mundo e a igreja vai governar o mundo também, né? De tal maneira que não vai deixar que eles governem totalmente o mundo, conforme nós estamos vendo aqui e conforme está provado pelas escrituras e pela palavra, né? Conforme nós estamos vendo aí, né? Então, temos que ver aqui, vamos ver aqui, por exemplo, o poder pervertido, né? Nós sabemos que Deus de Israel, né, deu a Israel um governo sacerdotal, né? Isso tirou eles lá da escravidão, tal, levou para, né? Levou lá para a Terra Prometida e estabeleceu lá um governo sacerdotal, né?
onde lá tinha um sistema econômico, um político e um religioso, com todas as suas leis particulares. Mas nós vamos ficar por aqui, amanhã nós vamos continuar sobre esse assunto aqui até a gente terminar. Amém? Paz seja com todos nós. Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz e graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 13 de outubro de 2022, né? Graças a Deus, né, pela conservação das nossas vidas. E não só por isso, como também pela própria vida que Ele nos deu, né? Os livramentos que Ele nos tem dado. A boa consciência, o entendimento, o discernimento da igreja, né, do corpo de Cristo, no meio aí dessa confusão do mundo, né? Graças a Deus. E vamos aí meditar um pouco, né? Sim, então no último vídeo nós estávamos falando aqui sobre o governo, né? O governo aqui na Terra, né? Então nós vimos aí que são 2 governos. Isso aqui nós estamos aqui tentando repetir o que foi, né? Que foi colocado no ajuntamento de domingo, né? Desse mês de outubro. Quando nós falamos a respeito dos 2 governos existentes na Terra, né? É isso? O governo dos espíritos malignos e o governo da igreja, né? É isso? Então nós paramos aqui, estamos citando algumas fontes, né? Alguns versículos. Paramos aqui no Mateus 20, 25, né? Quando o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz que ele coloca a diferença entre o governo, né, dos homens, né? E o governo da igreja, né? Quando ele diz o quê? Os príncipes deste mundo, né, eles lutam para um ficar em cima, né, por cima do outro, para mandar, para ter os domínios e tal e tal. Mas entre vós, quer dizer, na igreja, não é para existir isso, né? O governo da igreja, né, o princípio dele é o quê? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, né? Então é uma diferença muito grande, uma revolução muito grande, né, no tipo de visão de governo, né? Porque a visão dos homens é os homens, né, guerrearem entre si, né, com armas, com mortes, né, com perseguições e tudo mais, conforme nós estamos vendo aí a todo tempo na humanidade, no governo dos espíritos malignos, do diabo. Mas o da igreja não é assim, porque é um governo de paz, né? Não é isso? É um governo de fraqueza, de paz, de obediência à palavra, né? Do cultivo da mente de Cristo, né? Que é uma mente humilde, né? É isso? Mansa e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Conforme ele disse, né? Então a gente vê, né, irmãos, claramente que existem 2 governos, já citamos aí vários textos, né, que nos provam isso, né? Falamos lá da tentação do Senhor Jesus, que o diabo disse que mostrou para ele os reinos, né? Os reinos dos homens, né? Que são aliados dele, né? Falou, vou te dar isso aí se você me adorar. Não é isso? Então mostrando, quer dizer, isso aí foi me dado e eu dou a quem eu quero. Foi dado a ele quando? Lá no Éden, conforme nós já vimos. Mas o Deus de Israel, para não deixar que a criação ficasse, digamos assim, à mercê da vontade dos espíritos malignos, ele fez uma intervenção. Ele fez uma intervenção logo lá no Éden, né? Quando ele, né, deu ali aquelas sentenças, né? E disse que, e uma das sentenças é a inimizade entre as sementes, né? As sementes da serpente e as sementes do Criador, a semente do Criador, né? A semente. Quer dizer, essas sementes são o quê? São os homens, né? As mulheres, né? Não é isso? A população humana, a humanidade, né?
Então, a semente do diabo são aqueles homens que participam do seu governo, que são seus aliados, né? E a semente do Altíssimo, né, no caso aqui nosso, né, nos dias de hoje, é a igreja, né? Aliás, em todos os tempos é a igreja, né? Porque ele lançou mão de várias pessoas, mas teve uma época que ele lançou mão de uma nação, né, de uma nação, para que ela servisse de modelo para as outras nações. Mas aí ele entrou em desobediência, né? E esse modelo foi, né, pervertido. E o que a gente tem aí nas nações é exatamente isso aí, né? Confusões, né? Não é isso? Então, continuando aí, né? Nós vemos aqui no Mateus 26, né? 63, 64, 65, nós estamos vendo aqui o poder religioso pervertido do sacerdote de Israel, né? O sumo sacerdote tinha um certo poder lá, né? Tinha lá as suas prerrogativas, e ele ali diante do Senhor Jesus estava mostrando o seu poder, mostrando que ele estava aliado aos espíritos malignos e não ao Messias, né? Que ele não reconheceu o Messias. No Mateus 27, 20, nós vemos aqui que esse poder religioso, ó, ele persuadiu a multidão, né? Então eles têm essa capacidade, né? Os governos têm a capacidade de persuadir a multidão, para o bem ou para o mal, né? Pelas suas falas, né? E pelos que eles fazem, né? É isso? Pela sua fala e pelo que fazem. Eles então têm esse poder de persuadir a multidão, para o bem ou para o mal. No caso aqui, né, persuadindo a multidão para o mal, né, para assassinar o Messias, né. E aqui tem um mistério, né, irmãos, porque, na verdade, isso aqui é um grande desígnio de Deus, né, que escolheu, né, aqueles homens, né, que eram judeus, para executarem a sentença contra o Senhor Jesus, para que ele pudesse derramar o seu sangue precioso e fazer a redenção da criação. Grande mistério da redenção, né? Aí em Lucas, no 23, 2, a gente vê aqui a calúnia dos religiosos políticos. Olha aí. Então os religiosos que são políticos, eles têm poder, né? Nós estamos vendo aí, né? A todo momento. Não só aqui nas escrituras, quem está prestando atenção aí nas coisas que estão acontecendo no mundo e aqui no país, né? Está se preparando aí para escolher o seu rei, né? O Brasil aqui. Então nós estamos vendo aqui que os religiosos políticos, eles, e não só os religiosos, como todos os políticos, né? Eles são capazes de, nesse poder de persuasão, eles são capazes até de caluniar as pessoas, né? No caso aqui, nós estamos vendo aqui que o sistema religioso judaico ali estava caluniando, né, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que era, né, inocente, não é isso? Não tinha pecado nenhum nele, mas eles o caluniaram, né? Dizendo que ele era um blasfemo e que ele merecia a pena de morte. Então nós vemos aqui em João 18, 36, né? O Senhor Jesus dizendo que o meu reino não é deste mundo. Certo? Então mais um argumento para dizer que aqui existe um governo, né? Que é praticado pela igreja e pelo Senhor Jesus, porque a igreja, né? A igreja adora o Senhor Jesus e recebe, né, as mensagens do Messias verdadeiro, né? Do Senhor Jesus. Então ele está afirmando aqui que o reino dele não é deste mundo, ou seja, é um reino espiritual que é exercido, no caso aqui, pela igreja, né? Mas ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça desse governo que a igreja está exercendo aqui, né? E nós sabemos aí,
por várias revelações aí, né, dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, vemos que este governo, né, ele impede que o governo do Satanás, dos espíritos malignos e dos homens que os acompanham possam se instalar aqui definitivamente. Não é isso? Vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, né? Que paz seja com todos nós. Amém. Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia 14 de outubro de 2022. Paz, graça, misericórdia, né, para todos nós que estamos aqui vivos, né? E vamos dar graças a Deus por isso, né? Pela conservação das nossas vidas, por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas, né, irmãos? E pedir a Ele, né, em oração, que Ele nos proteja do mal, dos espíritos malignos, também nos proteja de nós mesmos, né, das nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, né? Opiniões particulares, né? Que possamos ter sobre alguma coisa, né? A respeito da doutrina, da palavra, do ensino, né? E amém, graças a Deus. E vamos aí em frente, né, irmão? Estamos aqui falando alguma coisa aqui sobre o governo, né? Os dois governos aqui na Terra, o governo de Deus, o governo do diabo, né? O pacto que Deus ofereceu aos homens, né? Os pactos, né? O pacto que o homem fez com a serpente lá no Éden, né? Então esses pactos aí, tudo são pactos para a governança, né? Para a administração, para o que? Para administrar, que significa o que? Tomar decisão, né? É isso? Administrar e gerenciar, tomar decisão, né? Então, esses dois governos aí sobre os quais nós estamos falando, para nós entendermos exatamente por que as coisas acontecem aqui no mundo, né? Determinadas coisas, né? Não só determinadas, como também as indeterminadas, né? Então, nós estamos falando aí dos dois governos, né? Nós vimos aí várias palavras do Senhor Jesus Cristo, né, a respeito de governo, de político, de poder, né, certo? Vimos que ele falou nos dois poderes, né, é isso. Quando ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né, então ele está falando de governo. Quando ele fala também que ia entregar para os apóstolos, né, e para a igreja as chaves do reino do céu, né? Quer dizer, essas chaves são exatamente o governo, né? E o caminho verdadeiro, né? Então nós estamos vendo aqui, estamos fazendo uma recapitulação daquilo que foi colocado lá no ajuntamento. Aí eu tenho duas literaturas escritas sobre isso, e eu vou enviar para os irmãos aí, né? No Zap, aí vou enviar em PDF, para os irmãos, né, lerem aí e colocarem aí as suas sugestões ou as suas críticas, se porventura os irmãos tiverem, né? Então nós vimos aí, né, paramos aqui no João 18, 36, 37, 38, quando o Senhor Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, né? E que ele deu o testemunho da verdade e que ninguém, né, quis entender esse testemunho da verdade. E vimos ali, né, que Pilatos, que representava um governo, digamos que não era o governo da igreja, né, ele então perguntou para ele o que era a verdade, né? Quer dizer, a verdade estava ali na frente dele, né?
E ele não teve, digamos assim, a curiosidade de procurar conhecer aquela verdade. Aí no João, né, no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 10 e 11, nós vamos ver lá que ele está dizendo que o poder foi dado de cima, quer dizer, o poder para o Pilatos ali, para aqueles homens que estavam ali, foi um poder que foi dado de cima, quer dizer, foi dado por Deus, ou seja, Deus permitiu, né, que aquele pacto que o homem fez com a serpente, ele permitiu que esse pacto perdure aí para ver, né, até onde que o homem vai, né, até onde os espíritos malignos vão, né, testando aí, né, as suas criaturas, né. Então o poder foi dado de cima, foi permitido, né. E aí no João 8,44 e no João 10,10, nós vamos ver que ele fala aí, que fala da mentira, do roubo, do assassinato, da destruição, que é o reino do diabo, né? Então é isso que nós estamos vendo aí a todo momento, né? Em todas as nações que são governadas aí por pessoas, né, que estão exatamente aliadas aí com o pacto da serpente, né? Certo? Aí nós vemos algumas coisas também, Romanos, né? O Paulo falando em Romanos no capítulo 13, ele fala aí nas potestades, né? Na sugestão, né? Então ele está dizendo aí que nós, da igreja, devemos sim, né? Sujeição aos governos do mundo, né? Não é para nós estarmos aí, digamos, fazendo nenhum movimento para derrubar essas potestades, né? Devemos estar sujeitos, mas quando essas potestades estiverem fazendo suas boas obras ou exigindo de nós boas obras, porque se esses governos exigirem da igreja más obras, então aí nós não temos mais essa sujeição, né? Essa obrigação de obedecer às suas leis que são contrárias, né, à palavra, né? São contrários aos mandamentos. Aí a primeira de Pedro, no 2, 11 a 17, fala aí dos malfeitores, dos peregrinos, né? Quer dizer, nós somos peregrinos, né? Aqui na terra, significando que realmente o nosso reino, né, é igual ao do Senhor Jesus. Ele não é um reino aqui da terra, né? Não é deste mundo. É um reino espiritual pelo qual nós estamos lutando. E essa questão do governo, né, fica muito clara, né, irmãos? Quando a gente vai lá para a lei de Moisés e a gente vê ali que o Deus de Israel, quando tirou Israel lá do Egito, né, e deu a ele as leis lá no Monte Sinai, nós vemos ali que ele disse o quê? Olha, quando vocês chegarem lá na Terra Prometida, vocês vão implantar lá um reino sacerdotal, né? Isso está lá escrito no Êxodo 19:6, né? Um reino sacerdotal. E esse pacto de Moisés, né? Pacto com a nação de Israel por Moisés, né? Ele ali tem lei de convivência, né, com o Criador, tem lei de convivência com o próximo, né? Tem as leis de adoração, conforme nós sabemos, né? Que a partir de Êxodo 21 são exatamente detalhadas várias leis, né? Que contém ali várias regras, né? Que contém ali o pacto, né, do Velho Testamento, né? Então ele estabelece juízes, né? Estabeleceu primeiro Moisés, que foi o governo da nação, para libertá-lo, né? Moisés ali como uma figura do Senhor Jesus, do Messias, não é isso? E aí ele estabeleceu então, depois de Moisés, estabeleceu juízes, para exatamente resolver as questões do povo, resolver exatamente resolver as querelas que aparecessem, né, no cumprimento da lei.
né? E depois ele fala também lá no Deuteronômio 17:14, ele fala na escolha de um rei, né? Certo? Ele fala nos juízes, né? E está ali todas aquelas leis. E no 17:14 ele vai falar sobre a escolha de um rei, né? Como é que vocês devem escolher um rei, né? Certo? Um rei que venha exatamente a fazer cumprir toda a lei, né? De Moisés, conforme aquilo tudo que estava escrito. Aí nós vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, se Deus quiser, né? Paz seja com todos nós e amém. Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 15, né, de novembro de 2022. E vamos dar graças a Deus, né, pela conservação das nossas vidas e por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas. Pela própria vida que Ele nos deu, né, pela redenção, né, irmãos, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, pelo entendimento da palavra, pelo discernimento da igreja, né, das religiões e tudo mais, né, irmãos? Pela convivência com os irmãos, né? Pela nossa convivência, pelo nosso conhecimento mútuo, né? Graças a Deus, né? Então, irmãos, vamos terminar aí, né, com essa rápida palavra aí sobre os governos, né, aqui na Terra, sobre o governo de Deus, né? Os dois governos aqui, né? Que estão coexistindo aqui na Terra. O governo do Deus vivo, que é exercido, né, pela igreja, né, a igreja do Senhor Jesus, né, pela congregação, né, do Deus vivo, através dos séculos, né, porque ele levantou pessoas, né, profetas, apóstolos, né, apóstolos e profetas, né, mandou o seu Filho Jesus Cristo vir aqui fazer o sacrifício perfeito e através dos tempos ele tem feito intervenções, né, algumas fortes, né, para não deixar que o governo implantado pela serpente e pelos homens que aderiram a ela, né, que se aliaram a ela, homens e mulheres, né, para não deixar que ela governe aqui antes do tempo, né? Então a gente vem falando de tudo isso aí e sabemos então que, falamos por último no reino sacerdotal, né? Que o Senhor, né, ordenou, né, que o povo de Israel implantasse ali naquela terra prometida, né? Com sede lá em Jerusalém, né? Então, Israel, então, ele é o cabeça das nações, foi colocado como cabeça das nações, né? Certo? As leis estabelecidas para Israel, o que significa isso, cabeça das nações? Quer dizer que ele ia comandar as nações, claro, ia ficar à frente das nações, né? E as suas leis que foram estabelecidas ali pelo Deus de Israel para fazer funcionar, né, o reino sacerdotal que ele prometeu, né? Então aquelas leis estabelecidas para Israel deviam ser modelos para as nações, né? Não é isso? Isso aí, então, o ser cabeça significa também isso aí, né? Certo? E o que foi abolido dessa lei pelo Senhor Jesus, né? Que na verdade não foi abolido, né? Ele veio para aperfeiçoar a lei, ele veio para trazer a realidade. O que foi abolido foram as leis de adoração, né? Que eram sombras do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Como, por exemplo, a Páscoa, né? A festa da Páscoa, o Pentecoste, né?
os tabernáculos, né? Os holocaustos, né, irmãos? As ofertas, as abluções, enfim, tudo aquilo que representava o sacrifício do Senhor Jesus, né? Que eram sombras, né? Daquilo que ia acontecer na realidade. Na verdade, não foi abolido, foi aperfeiçoado. Porque quando você fala em sombra, você está falando na realidade, porque a sombra é o que? É a projeção da realidade, né? Pela luz, né? Digamos assim. Então, a partir do Êxodo 20, né? Nós vemos ali, né, até o final do Deuteronômio, e enfim, todos os profetas, a gente vê o Deus de Israel estabelecendo as leis de convivência, né? Entre as pessoas, né? Entre Deus e o povo, e entre o povo entre si, né? Aquelas, primeiramente as 10 palavras e depois os mandamentos que foram sendo, né, detalhados, né, a partir daquelas 10 palavras. Então tem as leis de adoração, conforme nós sabemos, né? Tem estabelecimento de juízes, né, para fazer cumprir a lei, né, em todas as suas, todos os seus artigos, né, digamos assim. Tem um estabelecimento, a eleição do rei, né? Tem a consulta, né, estabelecida, quer dizer, quando houvesse algum problema, né, que não estava contido em algum artigo da lei, então havia lá a consulta, né? Né? E por último aqui, que nós já falamos sobre o cabeça das nações, né? Que o Deus de Israel colocou para Israel, né? Essa condição de ser o cabeça entre as nações, o exemplo, né? Então Israel era para ser o exemplo para as nações, no que se refere aos governos, né? Para que exatamente o Senhor Deus de Israel pudesse governar aqui na terra. E o governo de Israel é exatamente a grande sombra, né, do milênio, né, quando o Senhor Jesus virá governar aqui na terra. E também da eternidade, né? E também do governo da igreja, né? Que está aí governando com a fraqueza, conforme nós sabemos. Então, aqui no capítulo 17, 14, né, de Deuteronômio, nós vemos aqui a eleição e os deveres de um rei, ó, né? Ele diz aqui, né, tem as regras aqui para a escolha de um rei. Aí, quando eles foram escolher o primeiro rei, eles não obedeceram isso aqui, né? Não levaram isso em consideração. Eles são um rei que, né, que não acumulasse riqueza, um rei que não acumulasse, né, enfim, um monte de coisa aqui, né. Na verdade era pouca coisa, mas que significava muito, porque a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que ser um cumpridor da lei, né. Depois os irmãos olhem aí, né, vejam, né, certo? E leiam aí, né, para ver o que é, o que são essas determinações, né, de escolha de um rei. E aqui na consulta é no 17:8 de Deuteronômio. Que ele diz assim, ó, quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, né, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendência nas suas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for de juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolheu o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem.
Então nós estamos vendo aí, né, irmãos, que tinha até uma regra de consulta para coisas que não estavam previstas e que poderiam acontecer, né? E além disso, a escolha de um rei, né? Como é que se deveria escolher esse rei, certo? Para se conhecer aí o caráter daquela pessoa que eles deveriam escolher para reinar sobre eles. Porque o rei tinha exatamente o quê? Coisas a fazer, coisas a cumprir, né? Ali no reino sacerdotal. Como os juízes também tinham, né? Como os levitas tinham, como os sacerdotes tinham, como o sumo sacerdote tinha, né? E como o povo em geral também tinha. Todos, né? Todos estavam obrigados, digamos assim, né? A obedecer à lei de Moisés para que eles pudessem ser os cabeças e os exemplos para a humanidade. E essas leis gerais aí, elas não foram abolidas não, né? Elas estão aí, né? Para as nações, se quiserem, né? Amém? Pai seja com todos nós nesse dia, né? Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia nesse dia para todos nós, né? Que é o dia 16, né? De outubro de 2022. Graças a Deus pela conservação das nossas vidas, né, irmãos? Estamos aqui, né? E pela perseverança que Ele nos tem dado, né? Para nós estarmos aí no caminho, né? Das virgens prudentes, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, que é a nossa grande esperança, né? Que a nossa fé nos move para essa grande esperança, né? Que é chegar à Nova Jerusalém, né? A Jerusalém Celestial, para as bodas do Cordeiro, né? E estarmos eternamente com o Senhor Jesus, né? O nosso Salvador, o nosso Redentor, né? O Filho do Deus vivo, que se tornou homem, né? Para exatamente fazer aquele grande sacrifício, derramando seu sangue precioso até a última gota, para nos resgatar, né? Da encrenca em que a gente se meteu lá no Éden e em outras situações, né? Não foi só no Éden, né? Teve muitas outras situações. Então, irmão, estamos falando aqui dos governos, né? Vamos ver se a gente termina hoje. Os governos aí de Deus na Terra, né? O governo de Deus, né? E os governos que tem aqui, né? Publiquei aí, né? Mandei aí no grupo, né? As duas literaturas que eu consegui escrever, né? A respeito desse tema, né? Que é o governo aqui na Terra. Não é isso? E aí os irmãos leem aí e vejam o que tem aí de, né? De apropriado ou não, né? Alguma coisa que esteja contrariando as Escrituras ou não, ou se estão de acordo com as Escrituras. Amém, né? Por que eu estou falando nesses governos? Porque nós estamos aí diante de uma situação, né, irmão? O nosso país aí está para escolher o seu rei, né? Está aí essa confusão aí faz tempo, né? E nós estamos aí vivendo nesse país, né? Essa nação que é o Brasil. E aí a gente está aí vivendo essa situação, né? Então nós estamos fazendo aqui essa reflexão para ter claro, né? Para que a gente tenha claro nas nossas cabeças o que está acontecendo, por que está acontecendo, né? E exatamente nos colocar diante disso, né? É isso? Discernir, digamos assim, né? Para que nós
possamos discernir os tempos, né, as eras, né, as pessoas, as coisas, né, os acontecimentos, e a gente poder compreender exatamente o que está acontecendo. É claro que nós não vamos compreender tudo, porque a nossa mente não consegue, né, apreender a realidade como um todo, né? Nós não conseguimos porque perdemos essa capacidade lá no Éden, né? Porque nós nos tornamos cativos, né? Lá no Éden. E a nossa consciência ela está cativa. Embora nós tenhamos saído do cativeiro, a nossa mente ela está impossibilitada de ver o total da realidade, né? É isso? Nós só vamos ver o total da realidade quando o nosso corpo for transformado, né? Pelo arrebatamento da igreja. Mas a palavra ela nos dá exatamente nos dá sentidos para as coisas, né? E é isso que nós estamos vendo. Resumindo aí o que a gente está falando, nós vemos que na Terra tem dois governos, né? Um é o governo dos espíritos malignos, comandados aí pelo Satanás, né? Pelo Lucifer, não é isso? E o governo do Deus vivo, que não deixou que a criação, né? Ele interviu na criação para que a serpente não tomasse de conta do governo totalmente. É isso que ela quer, né? Quer tomar conta do governo totalmente. Aí o Altíssimo não está deixando porque ele tem levantado pessoas, tem levantado a igreja, né? Para não deixar que isso aconteça. E a igreja ela governa na fraqueza, enquanto que ele governa no poder, né? No poder dos exércitos, né? No poder do ouro, do dinheiro, né? No poder da força, né? E a igreja não, a igreja ela governa na fraqueza, né? Pela palavra, pelo testemunho do sacrifício do Senhor Jesus, né? Pelo testemunho do Deus vivo, não é isso? E Deus tomou várias providências, né, para que isso acontecesse, para que a serpente não tomasse conta, né, do governo aqui no planeta. Muitas providências. A maior providência que ele tomou foi exatamente a vinda do Senhor Jesus, né? Não é isso? Mas antes do Senhor Jesus, ele tomou a providência da nação de Israel, né? É isso? Tirou a nação do cativeiro, instalou lá o reino sacerdotal, né? Nós vimos aí que o reino sacerdotal tem as suas regras para tudo, né? Certo? Estávamos lendo aqui, né? A regra para a consulta dos sacerdotes, para resolver questões, né? Novas que poderiam aparecer, né? No curso do reino, né? No exercício ali do poder, né? Pelos sacerdotes, pelo rei, né? E pelo próprio povo, né? Então aqui no capítulo 17 de Deuteronômio a gente vê aqui essas regras, né? No 17 e 18 a gente estava lendo aqui, paramos aqui no 11, aí ele diz assim, né, ó, conforme o mandado da lei que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Então ele está falando o que aqui? Se você vai consultar os sacerdotes e vai executar exatamente o que eles disserem, né? Então havia essa consulta, né? E aí no versículo 12 ele diz o quê? O homem, pois, que se houver, né, soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir o Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. Mas Israel não fez isso, né? Ele não fez isso. Por isso é que aquelas, né, maldições caíram sobre ele, porque ele não cumpriu com a lei, né? E aí no versículo 3 diz, para que todo o povo o ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça.
Então, além de todas as regras de relacionamento, né, de adoração, tinha aí a regra de consulta e no versículo 14 em diante tem a regra da eleição e os deveres de um rei, né? Que nós já falamos sobre isso, né? E esse é um dos motivos pelo qual eu estou falando aqui sobre os governos, né? Porque o Brasil está aí para escolher o seu rei, né? O seu presidente. E aí é bom que a gente pegue as escrituras e fique comparando, né? Estudando essas coisas aí para ver o que está acontecendo, né? Claro que não nos interessa saber quem é quem, né? E por que estão disputando, ou o que querem fazer, o que, enfim. Mas, como a igreja quer viver em paz, né? Não é isso? Então nós devemos trabalhar pela paz, né? Pela paz mundial, pela paz né? Pela paz do Evangelho, né? Pela paz na nossa pátria, na nossa nação, para que a gente possa peregrinar em paz, possa viver em paz, viver a palavra, né? E crescer no entendimento. E paz seja com todos nós nesse dia. E até amanhã, se Deus quiser. Amém, né?